Eu agradeço imensamente as palavras do coordenador da mesa. Queria agradecer ao desembargador Paulo Helter, a todos os senhores e senhoras que organizaram esse evento, a todos que aqui estão, e começar, inclusive, já me desculpando, porque, por força de uma gripe, eu estou absolutamente afônico. Então, a minha voz poderá desaparecer ao longo dessa breve reflexão, e não pensem os senhores que tem a ver com a minha puberdade. Não, tem a ver com uma fortíssima gripe que, efetivamente, me pegou de jeito de ontem para hoje. Mas, então, agradecendo aos senhores, às senhoras, também tenho, e tomo a liberdade de agradecer o tema que me foi colocado. A ideia de estabelecer uma relação entre a Constituição de 1988 e a democracia. Por que agradeço? Porque essa relação tem me angustiado profundamente, a tal ponto que eu não me sinto capacitado de defender aqui uma tese, mas me sinto capacitado de socializar angústias. Angústias que desapontam para um lugar que eu não sei lhe dizer aos senhores qual será. E, a bem da verdade, iniciando já essa breve socialização de angústias, quando nós falamos da Constituição de 88, após os 30 anos da sua existência, às vezes nós corremos o risco de olhar a árvore e perder a dimensão da floresta. Eu queria começar pela floresta, porque a Constituição de 1988, ela não saiu do nada. Ela é fruto de um momento histórico, e é fruto de uma conjugação de fatores que são antecedentes históricos a ela. Fatores nacionais e fatores, poderia dizer, mundiais. A bem da verdade, a Constituição de 1988 albergou no seu texto um modelo de Estado que nasceu no final do século XVIII. Um modelo de Estado que os alemães, no século XIX, chamaram de Estado de Direito, o Rechtsstaat. Esse Estado de Direito, digamos assim, teve as suas primeiras experiências normativas antecedendo a própria denominação que a doutrina alemã lhe deu no século XIX. As experiências normativas que fizeram nascer, talvez, os primeiros modelos de Estado de Direito, datam do século XVIII, fundamentalmente. Há uma discussão sobre se o modelo inglês seria ou não de Estado de Direito. Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma razão para afastá-lo deste modelo. Mas há quem prefira a designação da Rule of Law como sendo algo diferente do modelo do Rechtsstaat. Mas, indiscutivelmente, foi com a Constituição americana que nasceu, e aí para toda a doutrina, uma corporificação na América deste modelo. E foram com as constituições francesas, que seguiram a Revolução de 1789, que, mais uma vez, esse modelo foi repisado. E, a partir daí, o mundo passou a contemplá-lo, sendo hoje, talvez, a estrutura de Estado que mais é encontrável nos países e em todos os continentes. Em verdade, esse modelo de Estado ele guarda uma intrínseca associação com o modelo da sociedade capitalista, ou, como diriam os marxistas, do modo de produção capitalista. Ele é um modelo de Estado que assegura um espaço privado, ao mesmo tempo que circunscreve o Estado dentro de certos limites e permite aquilo que é característico e necessário para qualquer sociedade baseada na circulação de riquezas, que é a previsibilidade e a segurança das relações negociais. Porque um Estado que adota a regra de legalidade como ponto de partida, um Estado que adota a regra de que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei, é um Estado que dá segurança nas relações comerciais, porque presume-se, pelo menos teoricamente, que a lei vale para todos e que a sua aplicação é igualitária a todos que a ela estão efetivamente submetidos. Então, portanto, este modelo de Estado ele se adequou ao chamado modo de produção capitalista e, a partir daí, então, ao longo do século XIX, do século XX e adentrando ao século XXI, ele vem ocupando as cartas constitucionais com variações. Já na origem, se nós compararmos o modelo norte-americano com o modelo europeu, chamemos assim, há diferenças claras. Uma delas, que desembocará em algo que eu direi daqui a pouco, é a existência e a consolidação na Constituição norte-americana do chamado Judicial Review, ou seja, a possibilidade do judiciário controlar os atos do legislativo,
coisa que nas primeiras constituições europeias não existia. E por que não existia lá? Porque as constituições europeias eram muito marcadas pela ideia de Jean-Jacques Rousseau, a meu ver, e de outros, que entendiam que o poder maior era o poder do povo, através dos seus representantes, reunidos em assembleia. Este poder era intocável, então, portanto, não se poderia imaginar que alguém controlasse a manifestação de vontade legislativa dos representantes do povo. Porém, nos Estados Unidos da América, por razões que às vezes muitos desconhecem, a realidade acolhida no texto constitucional não foi bem essa. Optou-se por uma Constituição principiológica, mas com regras imperativas que deviam ser controladas pelo judiciário, de acordo com o que se convencionou depois, por força de um desacordo eventual que pudesse existir entre a vontade do parlamento e a Constituição. E por que isto? Se nós resgatarmos a história norte-americana, nós veremos que os pais fundadores da Constituição norte-americana tinham medo do parlamento. Eles tinham medo. Eles não gostavam do que o parlamento inglês havia feito. E eles, como grandes proprietários, eles tinham receio que o povo, de repente, começasse a colocar impostos demais e restrições demais às suas propriedades. Então, eles precisavam de um poder, entre aspas, mais conservador na perspectiva da aplicação dos direitos da Constituição, não submetido à vontade popular permanente, que pudesse controlar, dentro dos parâmetros constitucionais, aquilo que o status quo havia consolidado. Ou seja, os pais fundadores norte-americanos, da Constituição norte-americana, eles não eram tão democratas do que, efetivamente, aqueles que engendravam as concepções das constituições europeias. Eles eram federalistas. E, por isso, os principais papéis que expressam as suas manifestações são os papéis denominados os federalistas, e não os democratas, propriamente dito. Nessa perspectiva, também é importante dizer que este modelo, que nasce no final do século XVIII, ele tem uma mudança, um câmbio, uma transformação na dimensão da legitimação do exercício do poder político. Vejam, por que as pessoas obedecem ordens? Por que elas obedecem comandos? Já houve quem dissesse, as pessoas obedecem comandos porque sabem que por trás do comando existe a força de um canhão. Muito bem. Mas nem sempre a percepção do canhão se coloca para que as pessoas cumpram ordens. Basta que as pessoas acreditem que aquele que dá ordens pode dá-las. A crença de que aquela ordem precisa ser cumprida mesmo que eu não goste. Esta ideia de crença, de cumprimento de ordens, é o que nós poderíamos, em linguagem técnico-jurídica ou filosófica jurídica, chamar de legitimidade. Ou seja, tem um poder legítimo aquela pessoa que é vista como podendo emitir comandos normativos de vinculação obrigatória às pessoas. Este é o poder legítimo. Posso até dizer que, por trás da legitimidade, talvez a maneira final que se tenha de assegurá-la é o canhão. É fato. Porque, se você não tiver o canhão por trás, uma legitimidade pode ser facilmente derrubada. Mas, antes do canhão, para que não se deixem sequelas do exercício do poder, porque o poder sempre deixa sequelas, é importante que as pessoas estejam convencidas de que devem cumprir. Funciona melhor um sistema normativo quando o poder que dele promana é cumprido sem contestação, porque as pessoas acreditam que aquelas ordens são legítimas. É por isso que, na história da humanidade, sempre nós tivemos a dimensão da legitimação do direito como algo importante para a sua existência. E desde a antiguidade até meados do século XVI, XVII, a ideia da origem divina do direito era que dava a sua legitimação. Ou seja, o poder vem de Deus. Os homens que recebem o poder o fazem em seu nome. Os homens que exercem o poder ou são deuses ou o representam, e por isso estão legitimados a fazê-lo. Vejam, na antiguidade, os faraós eram deuses, os imperadores romanos eram deuses, e na Europa, do período medieval, os reis não eram deuses, mas eram representantes de deuses, tanto que coroados pelo Papa. Falavam em nome de Deus. Isto apontava para a ideia de um poder absoluto.
ou seja, de um poder incontrastado, porque, afinal, quem fala em nome de Deus, ou é um Deus, não tem limites, não erra, é infalível. Ele pode ser o Estado. De certa forma, já na superação da Idade Média, num período de um estado de transição, que se convencionou chamar de Estado absoluto, a origem divina do poder demarcava muito claramente a ação dos monarcas. Era por isso que o rei Sol podia dizer na França, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Ou os ingleses dizerem, o rei não erra. Claro, havia por trás um poder legitimado, dado por Deus. E muitas guerras aconteceram em solo europeu e em outros cantos do mundo, porque as pessoas disputavam a legitimidade do sangue daquele que ia governar. Não, aquele é um filho espúrio, não pode governar. Não, aquele não nasceu da pessoa que deveria nascer, então não pode governar. Ou seja, a ideia da legitimação divina do poder alimentou a crença da humanidade nas regras que a governavam durante séculos. Só que a sociedade capitalista não podia mais conviver com um poder ilimitado. Ela precisava de segurança jurídica. Ela precisava de limitação ao poder. E a limitação ao poder fez com que o poder passasse a ser dos homens e não mais de Deus. Um poder de Deus é ilimitado, muito bem, então vamos deixar claro que Deus está no seu papel e vamos deixar claro que o poder vem dos homens. Todo o poder vem do povo, em seu nome será exercido. Ou seja, a ideia da soberania popular marca o nascimento desse novo Estado. Ou seja, o Estado de Direito ele tem um componente de que o governo ele governa sob as leis, leis que são feitas pelos homens, pelas mulheres, ou seja, pelo povo. Mesmo aqueles que acreditam na existência de um direito natural divino, diante da nova realidade, passaram a dizer, não, o direito positivo tem que obedecer ao direito natural, senão ele é ilegítimo, mas que o direito positivo é o direito que governa e que é feito pelos homens, sem sombra de dúvida, é assim que se colocam as coisas. Por isso, eu quero dizer que dentro do modelo de Estado de Direito está implícita a ideia de democracia. Ou seja, é difícil definir democracia, mas eu posso afirmar que é a ideia de que o povo determina o poder em alguma dimensão. Quem é o povo? Este é o problema. Durante muito tempo, nós tivemos sistemas que tinham o voto censitário, ou seja, o voto de que nem todos podiam votar quando não tinham renda. Durante muito tempo, as mulheres não votavam. Durante muito tempo, os analfabetos não votavam. Muito bem, quem é o povo? Este é um outro problema. Se é maior ou menor dimensão democrática, este é um outro problema. O problema é que um mínimo democrático é necessário para a existência do Estado de Direito. E a ideia central que se coloca nesse plano é a ideia da democracia representativa, como sendo a impossibilidade do povo expressar por si só todas as decisões, todas as formações legais. Então, elege alguém que, em seu nome, votará as leis. E isto é uma característica do Estado de Direito. Um governo das leis, não um governo dos homens. Mas leis feitas por quem? Feitas pelos cidadãos eleitos pelo povo. Por quê? Porque o poder é exercido pelo povo e por aqueles que, em seu nome, o exercem. Esta é a lógica do Estado de Direito. Um Estado de Direito que parte dos pressupostos, portanto, do princípio da legalidade, que parte dos pressupostos da separação dos poderes, particularmente na visão sustentada por Montesquieu, a ideia de um poder legislativo, de um executivo e de um judiciário que se auto-equilibram, que se auto-harmonizam. E lembremos da premissa de Montesquieu, que dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário colocar limites ao exercício do poder. E como limitar o poder? Somente o poder pode limitar o poder. Daí que ele cria a figura dos 3 poderes do Estado, que é incorporado à estrutura do Estado de Direito. Mas lembro de algo que eu sempre, nesses dias, tenho percebido que, às vezes, eu julguei mal Montesquieu. Porque Montesquieu, a meu ver, como era um nobre, barão de Montesquieu, de La Brède, eu achei que, numa passagem, ele estava bajulando o rei. Porque, como estava propondo a limitação ao poder real, ele dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E acrescentava, até a virtude precisa de limites. Pensava eu, ele está querendo elogiar o rei. Está dizendo, senhor rei, o senhor é muito virtuoso, o senhor é um exemplo de virtudes, mas, na verdade, o senhor precisa de limites também. Hoje eu percebo que
Não. Ele não estava bajulando o rei. Ele estava dizendo uma verdade inexorável. Porque são os grandes virtuosos, ou que se julgam muito virtuosos, que cometem os maiores arbítrios. São eles que, a pretexto de ter as suas virtudes, aniquilam as outras. São eles que usurpam o poder e abusam dele em nome da sua virtuosidade. Portanto, tinha razão Montesquieu. Até a virtude precisa de limites. E dentro desta realidade, o Estado de Direito foi formado com legalidade, com separação de poderes, com democracia, com respeito a direitos. E essas são as características essenciais desse modelo de Estado. E foi este modelo de Estado que a Constituição de 1988 afirmou. No seu artigo 1º diz: o Brasil é um Estado democrático de direito. Me perguntarão os senhores: bom, mas se a ideia de democracia já não está dentro do Conceito de Estado de Direito, isto não é um pleonasmo? Eu, pessoalmente, digo, Estado Democrático de Direito é um pleonasmo, mas um pleonasmo necessário. Por quê? Porque no direito, até o óbvio precisa ser escrito. Em muitos chamados Estados de Direito, se aboliu a democracia. Me lembro, por exemplo, que durante o fascismo, muitos juristas italianos, sob inspiração de Benito Mussolini, diziam que aquele Estado era um Estado de Direito, porque tinha leis e tinha separação de poderes. E aí se perguntava, bom, mas onde é que está a democracia? Não. O Estado de Direito se define por leis e judiciário. Ou mesmo muitos juristas alemães, e aqui honra seja feita a Carl Schmitt, que não achava isso, achavam que o Estado, inaugurado pelo Terceiro Reich, sob inspiração da Constituição de Weimar, era um Estado de Direito. Mas como? E onde está a democracia? Diziam eles, a democracia está com o Führer. O Führer fala em nome do povo, ele é a voz do povo. Não precisa ter as pessoas votando. O Führer fala. O Führer é o povo é o Führer. Óbvio. Isso era uma maneira de se apropriar ideologicamente do conceito de Estado de Direito para transformá-lo numa atroz ditadura. Às vezes é assim na vida. Os conceitos limitadores são capturados pelos arbitrários. E ao serem capturados pelos arbitrários, eles impõem o peso do seu autoritarismo, o peso da sua violência, utilizando aqueles conceitos que foram feitos para a negação desse mesmo arbítrio. Assim é a vida. Por isso, quando a Constituição brasileira fala em Estado democrático de direito, ela faz um pleonasmo necessário. É para deixar claro, não me venham com concepções ditatoriais de Estado de Direito, porque este aqui é democrático, porque este aqui é o povo que diz o que deve ser feito em nome dele e por ele. Bem, este é o Estado de Direito registrado pela Constituição. Mas desde o seu surgimento no século XVIII, nós tivemos feições diferentes desse Estado de Direito. A começar daquela disputa original, o Judicial Review, ou não Judicial Review, né? O Estado, quando nasceu sob o manto de Estado de Direito, era um Estado liberal, um Estado mínimo. É o Estado do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, o Estado tem poucas coisas, o mundo privado e a mão invisível do mercado de Adam Smith regula de tudo. Tudo regula. Com as crises do século XX e as guerras mundiais, já antecedidas da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, o Estado liberal foi sendo substituído pelo chamado Estado social. As desigualdades da sociedade capitalista exigiam uma intervenção, programas. O Estado não podia ser mais mínimo, a economia tinha que ser regulada. Então, o Estado mínimo transformou-se num Estado gordinho, que é o Estado social. E a Constituição brasileira incorporou no seu texto o Estado gordinho, o Estado social. Por quê? Eu me lembro que no segundo ano da faculdade, eu recebi para ler um livro famoso, clássico, do meu professor de Direito Constitucional, um livro de Fernand Lassalle, traduzido no Brasil com diversos títulos. O que é uma Constituição, a essência da Constituição, tem vários nomes desse livrinho. Tendo dedicação, o que é uma Constituição, eu falei, professor, você acha que a gente precisa ler esse livro? Se no segundo ano da faculdade eu não sei o que é uma Constituição, eu tenho que ler esse negócio aqui? Né? Aquela arrogância juvenil característica dos que acham que sabem tudo. E ele me disse, meu filho, se você conseguir responder o que é uma Constituição, estudando direito, quando você tiver 90 anos, dê-se por feliz, porque até hoje eu não sei direito. E, de fato, não é fácil definir o que é uma Constituição. Eu diria, nessa fase da vida em que eu estou, talvez correndo o risco de mudar daqui para frente, que a Constituição, como todas as leis, elas são fotografias normativas que estabelecem o dever ser.
Vejam, fotografias. Sim, fotografias. O que é uma fotografia? Aquilo que capta um momento da realidade. No entanto, as fotografias captam o que é naquele momento. Eu, por exemplo, vi outro dia uma fotografia minha com 18 anos de idade. Que coisa impressionante. Cabelo preto, sem barriga, bonitinho. E eu me entendi a olhar o espelho e falei, sou eu mesmo? Não, tem muita coisa diferente aqui. Ou seja, queria eu que aquela imagem dos meus 18 anos tivesse ficado retida para que correspondesse à verdade. Assim são as fotografias. Mas assim não são as fotografias normativas. As fotografias normativas expressam a realidade, aquilo que as forças políticas, num certo momento, desejam captar, conter, que não se mude, que fixe, ou que se mude. As fotografias normativas, elas dizem, é assim e eu acho que deve ser assim. Elas têm sempre uma base da realidade do momento histórico em que são afirmadas e afirmam que deve ser no futuro. A Constituição de 88, ela veio após a ditadura militar de 64. Por isso, ela afirmava com todas as letras a ideia de democracia, a ideia de independência de poderes. Era a negação de um Estado autoritário, era a negação de um Estado dos anos de chumbo, era a aspiração democrática à enésima potência. Ela coloca princípios e regras limitadoras do Estado do começo ao fim. Por exemplo, na área que eu leciono, direito administrativo, peguem o artigo 37 da Constituição. Nada o artigo 37 fala de poder do Estado, fala de limite. Legalidade, limite, impessoalidade, limite, publicidade, limite, eficiência, limite. Tudo. Limite, 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 limite. A Constituição de 88 queria limitar o poder. Era fotografia de 5 de outubro de 1988, de 30 anos atrás. Era assim que a sociedade queria. Queria a lei sendo respeitada, queria o judiciário independente, mas contido pela lei. Tudo submetido a um Estado democrático de direito. As instituições fortes, mas submetidas à Constituição. A Constituição cidadã, como dizia Ulisses Guimarães há 30 anos atrás. Só que os tempos mudaram. O Estado social sofreu ataques. Nós começamos a ter no mundo ataques neoliberais. E nós tivemos ataques na disputa entre os poderes. Não que se tivesse harmonizado os poderes de Montesquieu desde a origem do seu desenho, não. Sempre houve uma disputa de poder entre os poderes. Na origem, o legislativo era o mais potente. Depois, o executivo, como tinha a chave do cofre, tomou as rédeas do Estado. Mas hoje não são nem o legislativo e nem, efetivamente, o executivo os poderes mais poderosos. Sobranceiramente é o poder judiciário. Não no Brasil, no mundo. Este é um fenômeno mundial. Basta olhar o que escrevem autores norte-americanos e europeus. Há quem fale em juristocracia, em agudeza ácida de ataque à dimensão de poder absoluto do judiciário. Há quem fale em ditadura judicial. Será verdade isso? Será correto? Há um problema estrutural aqui. Qual é o problema estrutural? É que todo poder tem que ser limitado. Era a visão de Montesquieu. Aquele que escapava mais dos limites era o legislativo, na concepção de Rousseau, porque ele expressava a vontade do povo. Muito bem. Mas os norte-americanos fizeram a Judicial Review, de maneira a que fosse os atos legislativos controlados pelo judiciário. No primeiro momento, na Europa, isso não ocorreu. Mas depois, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, nasceram as Cortes Constitucionais Europeias, onde um dos grandes formuladores é Hans Kelsen, uma pessoa que eu discordo profundamente em vários aspectos, aliás, quase em todos, mas que era efetivamente um formulador brilhante e formulou o controle de constitucionalidade por essas cortes. E a ideia piramidal do sistema normativo. Muito bem. Ou seja, hoje o judiciário controla o executivo e controla o legislativo. E controla o legislativo. O executivo é controlado pelo legislativo. E aí se coloca a questão, quem controla o judiciário? Essa é a questão que se coloca hoje no mundo. E, independentemente do resultado que nós possamos ter, isso leva aos membros do judiciário uma preocupação, que é a preocupação de autocontenção. Se ninguém me controla, a não ser meus órgãos superiores, eu tenho que me conter. Eu não posso abusar.
E essa é a virtude dos grandes magistrados. No Brasil, nós temos muitos grandes magistrados. É o poder da prudência. O poder de dizer, eu não posso ir além daquilo que o poder que afirmou a legalidade estabeleceu. Porque senão eu não tenho legitimidade para fazê-lo, porque eu não sou um político, eu não sou alguém que foi escolhido por um programa, eu não sou fruto de uma opção programática nas urnas, eu sou um aplicador das opções feitas por aqueles que foram eleitos. É por isso que nas minhas lições de direito administrativo, eu friso muito aquilo que para mim, até esses dias, era óbvio, que o ato administrativo não pode ter o seu mérito submetido a controle. Não pode, é o princípio da separação de poderes. O juiz pode não gostar, pode gostar, mas ele não pode, porque o mérito é o campo da liberdade discricionária. Ele pode impugnar o ato quando há desvio de poder, quando há abuso de poder, quando a ultrapassagem da moldura normativa se revela de forma inconteste. E de forma inconteste porque os atos administrativos se presumem legítimos. Ou seja, é a separação de poderes, basilar, estrutural, para o Estado de Direito. Mas no mundo tem acontecido a atuação de pessoas não marcadas pela prudência no exercício da função judicial. Talvez seja uma minoria. Convencionou-se chamar isso de ativismo. Eu não sei se a palavra ativismo consegue ser bem definida. Eu tenho dificuldades, quero lhes confessar, talvez por ignorância. Porque se ativismo é a criação normativa do juiz dentro dos marcos da constitucionalidade e da legalidade, é uma forma normal de interpretar as leis. Porque juízes não são neutros. Às vezes ninguém é neutro. Kelsen achava que o cientista era neutro. Eu não acho. Mas nem ele achava que o juiz era neutro, porque no capítulo 8º da teoria pura, ele afirmava expressamente que o aplicador do direito optava dentro dos marcos normativos. Axiologicamente. Então não há juiz neutro, isso não existe. Até porque as pessoas pensam de acordo com a sua visão histórica, psicológica. Assim é a vida. Juízes são seres humanos. Então não são neutros, como ninguém será neutro, porque não podem ser parciais. Não podem identificar o seu papel com a parte. Tem que aplicar o direito dentro das molduras normativas. Muito bem. Se ativismo é produzir normas dentro das molduras normativas e das possibilidades de opção de significados, não vejo nenhuma novidade. Isso é a função do magistrado. E se nessa perspectiva de se aliar com as aspirações sociais, com a justiça social, com as suas crenças de justiça, perfeito. O que ele não pode é ir além. O que ele não pode é dizer que a Constituição não escreveu aquilo que está escrito, a pretexto de interpretá-las como bem aprouver. Porque se o fizer, ele arrebenta o Estado de Direito. Porque ninguém poderá revisar mais do que ele faz. Só os seus tribunais superiores. E se o tribunal máximo da nação disser que é o que não é, ninguém mais controlará. E o abuso estará colocado. E será fatal isto para o Poder Judiciário num segundo momento. Por que fatal? Porque o dia que juízes começam a ser vistos como políticos, o dia que juízes começam a ser vaiados ou aplaudidos, o sistema vai mal. Porque eles não são vistos mais como aplicadores. Não são vistos mais como pessoas que aplicam a lei, mas como detentores de poder originário. E isto é a sentença de morte futura para o poder mais importante do Poder Judiciário na atual feição, que é o Judiciário. Juízes não podem ser vistos como políticos. Juízes não podem falar fora dos autos. Juízes têm que falar nos autos e fundamentando, a partir da lei, e não numa retórica política que invoca situações extralegais. Juízes não podem julgar invocando estatística, quando estatística não é critério hermenêutico. Juízes não podem invocar as vozes das ruas, quando a Constituição não coloca legitimidade nas vozes das ruas, porque se assim fosse, os juízes do nazismo teriam condenado à morte todos os judeus, como está acontecendo naquele Estado. Porque as vozes das ruas na Alemanha queriam, sim, o que aconteceu com os judeus. Infelizmente. Portanto, o Poder Judiciário ele é contra-majoritário. Ele é um poder de freio, um poder de inovação dentro das leis. E, por isso, a prudência
A prudência, não alimentada pela vaidade, não alimentada pelo aplauso fácil, não alimentada pelo palanque, efetivamente, da qual desfrutam os políticos quando disputam votos, é peça essencial para o equilíbrio do Estado Democrático de Direito. E é aí que eu vejo um problema hoje no nosso país, na nossa Constituição. O problema que nós temos hoje, e que nos assusta, e que as pessoas se exacerbam, não é só brasileiro. Ele é mundial. O problema da crise que nós vivemos institucional no Brasil hoje, ele só é potencializado. Mas ele é potencializado porque o modelo do Estado de Direito está em crise. Está em crise a exacerbação judicial decorrente da imprudência de alguns. Está em crise a democracia. Não há país no mundo em que a democracia representativa hoje seja aplaudida. Façam, senhores, a experiência. Saiam do Brasil, peguem um táxi assim que saírem do aeroporto, onde quiserem, na Holanda, na Alemanha, em Portugal, na China, no Chile, na Rússia, no Japão, e pergunte ao motorista, o que o senhor acha dos seus políticos? Todos dirão, bandidos, ladrões, corruptos, só pensam nele. Todos. Há que se perguntar, bem, considerando que políticos não nascem em árvores, e são eleitos, o que faz com que todos os políticos do mundo, a democracia moderna, sejam execrados por aqueles que os elegeram? Por que se fala de uma classe política distante daqueles que elegeram esta classe política? É uma questão que merece reflexão. Eu, pessoalmente, acho que esta crise da democracia representativa tem a ver com os novos meios de comunicação. No final do século XVIII, quando o parlamento se reunia, as pessoas nem sabiam o que votavam. Sabiam que ela nem existia depois de anos, ainda quando sofreu as sanções decorrentes delas. Hoje nós sabemos em tempo real como as pessoas votam. Hoje nós sabemos como os deputados no parlamento votam, a cada instante, a cada momento. E dizemos, eu elegi esse homem para votar isto. Quero eu me manifestar. Eu me lembro que eu era ministro da Justiça em 2013. E um dos maiores fenômenos que eu vi, porque naquele momento nós não tínhamos crise econômica, foram as manifestações de junho de 2013. O Brasil estava bem na economia. Tínhamos saído uma grande inversão social, em que milhões de pessoas saíram da linha da miséria. No entanto, em junho nós tivemos manifestações de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. E eu me lembro, num dado dia, em que eu estava em Brasília e comecei a ver o Palácio de Itamaraty na minha frente sendo depredado. E parlamentares me ligando, do Senado e da Câmara, dizendo, estão invadindo e vão nos matar. E eu ligava para o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a quem compete a segurança, e falava, o que está acontecendo? Ele falou, ministro, eu não sei. Porque eu tenho um manual. Eu não posso abrir bombas de gás lacrimogênio ou reprimir uma população com 1,5 milhão de pessoas. Se eu fizer isso, vai ter morte aqui, pisoteamento. Eu não posso fazer isso. No entanto, o que me recomenda o meu manual? Que eu chame os líderes e negocie a pauta. Não tem líderes e não tem pauta. E, de fato, eu olhava pela janela e via os cartazes. Mais verba para a educação, mais verba para a saúde, fim do exame da OAB. Eu falei, mas o que tem que ver uma coisa com outra? Eu não estou entendendo isso aqui. Era algo incompreensível, absolutamente incompreensível. O que era aquilo? Era a negação da ideia de que alguém me representa. Era a negação da ideia de que aqueles parlamentares que estavam lá e que o governo que estava lá representava alguém. Era como se dissesse, vocês nos representam, eu quero o fim do exame da OAB, eu quero mais educação, eu quero mais saúde, cada um dizendo por si, como faz na internet. Como decide o Big Brother, quem que sai do programa? É o próprio povo que vota. Esse espírito começou a minar a democracia representativa. E hoje ela está em xeque no mundo. E este vírus de deterioração do Estado de Direito atingiu o Estado de Direito da Constituição de 88. Eu, sinceramente, nunca imaginei viver, depois de 5 de outubro de 88 dias, como estamos vivendo hoje. Talvez fosse eu um ingênuo, ou talvez um despreparado, mas eu nunca imaginei. Eu não imaginei a exacerbação institucional e situações, muitas vezes, a meu juízo, de desrespeito aberto e escancarado à Constituição, sendo legitimada por algumas pessoas do Poder Judiciário, as quais eu respeito todas, mas discordo do que decidem. E não são todos. Da mesma forma, eu nunca imaginei ver um desgaste tão grande do Poder Legislativo, tão grande.
um poder que eu tive a honra de participar há muito tempo, mas que hoje é um poder desacreditado. Eu nunca pude ver situações de tamanho descompasso entre os três poderes. E, portanto, eu me preocupo. E sou obrigado a dizer e a socializar uma angústia, dizendo aos senhores que eu não sei onde é que isso aqui vai parar, no Brasil e no mundo. Eu não sei. Eu vejo dois caminhos. Ou se reequaciona esse Estado, mantendo-se os valores principais dele, de respeito à pluralidade, à lei, ao controle, ao limite ao poder, não importa quem o exerça, ou nós vamos para a barbárie. Nós vamos para o aniquilamento de direitos. Nós vamos para quem manda mais decidir o que quer, não importa que poder esteja. Ou seja, ou nós vamos para a ideia de coletivamente respeitar uma institucionalidade, a divergência, a tolerância, a condenações com provas, ou nós vamos para um Estado em que se condena por convicções sem provas, ou nós vamos para um Estado em que não há limite para pessoas que têm o poder investido, ou nós vamos para um Estado onde a prudência não é uma virtude de quem exerce o poder. O que será? Não sei lhes dizer. Por isso que eu disse, eu não tenho tese a sustentar. Eu tenho vontades e quereres. Eu não quero que as conquistas que a humanidade teve desde o século XVIII em relação ao Estado de Direito sejam aniquiladas. Eu não quero que os direitos dos meus inimigos sejam violentados, porque sei que um dia, se assim ocorrer, os meus também serão. Eu não quero que as pessoas sejam condenadas por suspeitas, nem sejam execradas publicamente antes de poderem exercer o seu direito de defesa. Eu não quero que as pessoas tenham a aplicação de leis, ou, perdão, de decisões que acham até justas, mas que não foram aprovadas pelos representantes que elegeram ou por mecanismos de democracia direta. Eu não quero o aniquilamento do senso de humanidade que este modelo de Estado trouxe para nós. O meu querer será o futuro? Eu estou mais para Sócrates, quando diz que só sei que nada sei. Daí a minha angústia, que eu espero que seja uma angústia infundada, que eu espero que esse Estado se remaneje, que se aperfeiçoe, que aqueles que podem exercer o poder, dando ao seu poder a dimensão de uma coisa julgada, ajam com prudência, respeitando a própria magistratura, que é o mais nobre dos poderes que nós temos hoje. E que, efetivamente, nós não tenhamos a vaidade individual exacerbando o aniquilamento do direito de aquele com quem eu não concordo. Veremos. Eu espero, daqui a uns 20 anos, se os senhores me convidarem novamente para uma palestra aqui no Maranhão, eu dizer para o desembargador que me fez o convite, rapaz, estava errado, viu? Era uma situação episódica. Tudo se resolveu em 6 meses. Tudo se encaixou no lugar. E olha, aquela minha angústia era indevida. Era a angústia infantil de um democrata defensor do Estado de Direito assustado. Eu só espero, portanto, poder voltar daqui 20 anos e dizer que a minha angústia não era verdadeira. Porque, sinceramente, se estiver errado, eu não sei se haverá encontros como esses, em que eu possa dizer com liberdade aquilo que eu estou dizendo, sem sair daqui algemado e preso por ter afrontado alguma concepção dominante que efetivamente não é a minha. Muito obrigado.